se concorrêssemos. Queremos, nessa perspectiva, fazer este balanço, esta análise em torno da vivência dos partidos políticos. Com o condutor Damião Cumbane, assim como o doutor Américo Sozinho, inicio mesmo com o condutor Damião Cumbane, que avaliação faz sobre os partidos parlamentares, bem mesmo como extraparlamentares, no atual contexto moçambicano? Sim, muito bom dia. Senhores, podemos começar por apresentar o doutor Malista, comentar a oportunidade para cumprimentar todos aqueles que nas diversas plataformas disponíveis neste canal de televisão nos estão a acompanhar neste preciso momento. Sobre a questão que me coloca relacionada com a saúde dos partidos políticos, diria que todos os partidos políticos ressentem-se de estilo uma doença, uma febre que afeta a todos eles, visto que nos últimos tempos tem-se notado uma dissociação entre os políticos ou os partidos políticos como tais e as massas. Portanto, há este divórcio que é visível, onde, por exemplo, as pessoas vivem o seu dia a dia, pouco se importam com a política, entanto que tal. E agora, há um aspecto também que diferencia os partidos parlamentares e dos partidos extraparlamentares. É que os parlamentares, pelo menos, têm acesso a recursos financeiros que os extraparlamentares não podem contar com eles, e sabemos muito bem que fazer política é uma questão de recursos, é uma questão de acesso aos recursos financeiros, e pelo menos aqueles que estão representados no Parlamento, em função da proporcionalidade da sua representatividade, têm rendimentos ou têm ganhos mensais decorrentes desse seu estado ou estatuto. Agora, quanto aos partidos que estão fora do Parlamento, efetivamente, são aqueles que todos nós já estamos habituados, aparecem periodicamente no período eleitoral, sempre com aquela tendência crescente, em que sempre que se aproxima o período eleitoral, há muitas forças políticas que emergem aqui e acolá, mas por causa exatamente desses recursos que depois são disponibilizados para os candidatos independentes, quando falamos, por exemplo, das autárquicas ou mesmo das presidenciais, assim como quando falamos, aliás, das autárquicas ou das gerais, porque temos aí candidatos independentes que têm acesso aos recursos, temos os partidos políticos que também têm acesso aos recursos, e então a nossa política tem sido isto desde a implementação do multipartido, ou desde o primeiro ato eleitoral multipartidário que teve lugar em 1994. Então, há sempre uma grande concorrência, uma grande avalanche, uma grande guerra quando chega o período das eleições, porque todos querem ter acesso àqueles recursos. E muitas das vezes o que se nota é que as pessoas ou os partidos políticos buscam recursos e fazem pequenas encenações aqui, a maior parte, ou, aliás, sim, a maior parte faz pequenas encenações aí de campanha aqui e acolá, mas sempre a contar que devem ficar com algum rendimento no meio disso tudo. Agora, procurar fazer uma conjuntura, se nós estivéssemos, por exemplo, em 2028 ou 2029, se estivéssemos no período eleitoral, o que é que seria? É muito difícil prever essa situação por vários motivos. Por um lado, temos os partidos parlamentares. Dentro dos partidos parlamentares temos vou começar, por exemplo, pelo MDM, que é um partido que sempre foi, quer dizer, não conseguiu afirmar-se, foi emagrecendo de tempos em tempos, e agora, pronto, sofreu aquela erosão no ano passado, no último ato eleitoral. Depois disso também temos a situação da Renamo, que, como sabemos, a Renamo parece que está
aquele que se diz na gíria, está-se a escangalhar de dia para dia. Portanto, seria totalmente imprevisível, né, o resultado deste partido político. Depois temos o MDM, aliás, o Podemos, um partido que está onde está, para muitos, eu incluso, digo bem, foi na boleia do, como é que é, do Venâncio Mondlane, então, e continuo sempre pensando da mesma maneira, até prova em contrário. Depois disso, temos o Partido Frelimo. O Partido Frelimo, pronto, tem as vicissitudes que tem. O Partido Frelimo é uma máquina eleitoral. O Partido Frelimo controla o país, controla o Estado, controla os recursos. Portanto, é muito complicado pretender estabelecer uma equiparação deste partido com os demais partidos políticos que efetivamente não têm acesso. Porque fazer política é uma questão de acesso aos recursos. E esses recursos não estão à disposição, no nosso caso, não estão à disposição de todos. E porque as pessoas vêm dizer, não, uma separação entre o Estado e o partido, mas não é bem assim. Nós sabemos qual é a gênese do nosso Estado. Antigamente, digo, na Primeira República, tudo girava à volta do Partido Frelimo. Depois vem a Constituição de 1990, que implementa o Instituto, o multipartidarismo. Entretanto, esta questão de dissociar o Estado de um partido governante não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã. É um processo longo que pode levar até dezenas de anos e a experiência está nos a mostrar exatamente isto. Se a gente andar, por exemplo, nas instituições do Estado, todas elas, procurar quem são as chefias que estão lá, que se possam declarar, por exemplo, hoje, dizer eu sou diretor nacional, eu sou apoiante, por exemplo, da RENAMO. Não vamos encontrar lá, mesmo existindo algumas pessoas com esse espírito interno, mas não ousam manifestá-lo, por uma razão muito simples. Por quê? Há um partido que efetivamente controla as instituições, não há nenhum governador, por exemplo, que seja conhecido que não seja do Partido Frelimo, não há nenhum administrador que não se conheça, que não seja, não há nenhum diretor nacional, não há ministro, quer dizer, então, tudo isto aqui faz com que, de facto, o Partido Frelimo apareça aqui num patamar muito diferente dos demais partidos. Ademais, por exemplo... Doutor Comando, então, faça a sua explanação, aqui surge a mim a seguinte questão. Qual é o medidor, como é que se mede a força, a saúde de um partido? Quando o doutor Comando aqui nos traz esta componente Frelimo como um partido que está em cima, eventualmente porque beneficia-se da sua posição no aparelho do Estado. Estamos a dizer que o dinheiro, as condições, a governação, estar a governar o país, dá uma vantagem o partido em detrimento dos outros partidos? Isso é óbvio. Por exemplo, só para perceber, temos do Rovuma ao Maputo 10 governadores, não é? 10 províncias, governadores. Temos 11 secretários de Estado. Temos não sei quantas empresas públicas, com PCA, administradores, não sei quantas, essas coisas todas, cuja nomeação todos nós conhecemos. Ora, essas são as pessoas que socialmente acabam aparecendo num patamar completamente diferente, acabam tendo recursos, nem que sejam recursos pessoais, mas que o Estado proporciona. Quando alguém recebe salário, por exemplo, de um presidente de um conselho de administração, essa pessoa está em melhores condições de fazer contribuições muito avantajadas para o seu partido, na esfera partidária, do que propriamente aquele partido que não tem sequer nenhuma oportunidade de encaixar um administrador não executivo, por exemplo, numa empresa, nem que seja da segunda categoria. Então emprega-se o camarada, dá um cargo de chefia, paga-se bem e o mesmo tem mais condições de contribuir no seio do partido. É óbvio, quem recebe mais, mesmo nas nossas organizações, mesmo familiares, mesmo nas nossas igrejas, quem é que paga mais? Quem paga mais é quem
tem mais ganhos. Não estou aqui a pretender dizer ganhos indevidos. Não estou a falar até de ganhos normais, rendimento, salário. O senhor jornalista, se é que recebe, por exemplo, aqui na instituição 100 mil meticais, entretanto temos, vamos lá, um recepcionista que recebe 30 mil meticais, a vossa pujança no partido, a vossa contribuição no partido ou lá na organização da qual os dois possam fazer parte, há de ser completamente diferente. E os seus recursos não provêm de nenhuma atividade ilícita, não. São recursos... Agora, a organização do nosso Estado é que está ou cria condições para favorecimento desta natureza. Um favorecimento aparentemente legal, mas pronto, acaba criando esses transtornos todos. Não é por acaso, por exemplo, que o que se discute hoje na nossa cidade, ou o que se critica na nossa cidade entre um incompetente, vamos lá, que se identifica muito bem com o partido governante, e um competente que não se identifica de modo algum com o partido governante. Quem é que tem maiores probabilidades de avançar? É lógico que quem se demarcar claramente vai ter menores possibilidades de avançar do que o outro, porque isso é uma questão de lógica. Mesmo nas nossas relações do dia a dia, quem é que gosta de ter um adversário no seu próprio seio? É preferível até cultivarmos meio assim, coxinho, ou sobre o qual temos alguma ou certa segurança, do que propriamente a gente ir buscar uma pessoa declarada. Aliás, esse é um dos problemas, por exemplo, que o nosso Estado enfrenta, né? Muitas das vezes, quando se fala de inclusão, tem muitas vezes a ver com essa questão de não ter de se reparar para as cores das pessoas, mas sim aquilo que é a mais-valia dessas pessoas. E não é por acaso que eu me recordo, quando o presidente Filipe Inhosso tomou o poder, ou foi investido na altura, dizia: as boas ideias não têm cores partidárias. Por quê? Porque reconhece-se isto, que efetivamente essa questão de andar-se a nomear pessoas, valorizar os pensamentos em função das cores partidárias, em certa forma, acaba coartando o Estado, acaba condicionando o Estado, acaba criando condições para que o Estado, no lugar de avançar, fique prisioneiro de determinadas pessoas que fazem com que o Estado tenha de pensar só em função das suas próprias capacidades e realizações. Ok, doutor Suzinho, obrigado por ter aceito o nosso convite. Que nos oferece aqui como análise em torno deste tema que preparamos sobre saúde política, aliás, saúde dos partidos políticos, desde os da posição, parlamentar, assim como extra-parlamentares. Doutor, aqui primeiramente o nosso convidado, o doutor Kumban, teria dito que a Frelimo destaca-se por facto do mesmo ser um partido que beneficia-se, aqui usa o seguinte termo, tem como oxigênio o aparelho do Estado, é o oxigênio da Frelimo. Esteja à vontade. Bom, muito bom dia a si, bom dia também ao meu colega do painel, o ilustre presidente do Kumban. É enorme prazer fazer o painel com o Causídio. Gostaria igualmente de saudar a vasta equipa técnica da Tua TV, aos internautas e telespectadores desta hora. Primeiro, dizer que agora... Deixa-me ver, permita-me ver aqui. Está, ok. Muito bem. Primeiro dizíamos nós que, com relação à saúde dos partidos políticos, conforme sabe de que no nosso país nós temos uma lista enorme das forças políticas. Ok. Sim, peço perdão. Pode usar este aqui? Obrigado. Muito bem. Dizia eu de que o nosso país tem uma lista longa dos partidos políticos, conforme aflorou o doutor Damião Kumban. É verdade de que
dentre esta lista enorme, temos aqueles que se fazem sentir no dia a dia, mas também existem partidos simplesmente inexistentes. Há partidos que só se fazem sentir ao mercado político em pleitos eleitorais, fundamentalmente quando são processos financiados. Se prestares atenção, historicamente, até porque a ciência permite-nos fazer aquilo que chamaríamos de estudo de resultados similares que ocorreram dentro do país, que a ciência apelida por literatura focalizada. Historicamente, em todas as eleições autárquicas, porque não são financiadas, nós temos a participação de poucos partidos. Ora, já não ocorre o mesmo cenário quando são eleições presidenciais, legislativas, das assembleias provinciais, em que, e agora temos também de eleição de governadores de província, em que participa um número considerável de partidos políticos, justamente por causa do financiamento que é garantido. Se prestar atenção, esses partidos nem têm representação do ponto de vista de estrutura, ou seja, é possível notar no nosso país que certos partidos têm um e único dirigente, que é o presidente dessa força política, mas depois não tem a outra estrutura subsequente, nomeadamente secretário-geral, entre outros órgãos que compõem um partido que se espera sério, tal como ocorre com o partido Frelimo e alguns partidos parlamentares também, que são organizados. Neste momento, temos 4 bancadas na Assembleia da República e corroboro, obviamente, de que a bancada, por exemplo, do Podemos, só lá está por causa do capital político do Venâncio Mondlane. Fora disso, acredito que teríamos até neste momento as tradicionais bancadas, que são, nomeadamente, a bancada maioritária do Partido Frelimo, depois seguia a Renamo e, por fim, o MDM. Mas a maior preocupação é a contribuição desses partidos, o contributo desses partidos políticos. Num debate recente, há um colega do painel que dizia que, neste momento, existem apenas 6 partidos políticos no país que manifestam a sua vontade de exercer a política ativa no país, e usava-se como indicador a influência ou a presença desses partidos, por exemplo, nestes fenômenos naturais, os últimos, as enxurradas do nosso país, que até neste momento continuam, portanto, a assolar as famílias moçambicanas. Fazendo uma análise muito rápida, vai perceber de que o Partido Frelimo, por ser uma máquina governativa, por ser um partido, portanto, mãe, podemos assim considerar, é a única força política que conseguiu se instalar um pouco em todos os cantos em que as famílias moçambicanas precisavam ou precisam de pronto-socorro. Fomos ver, portanto, não só os dirigentes do Estado, mas os dirigentes, portanto, de estrutura política, a partir de presidente, do secretário-geral do partido, até inclusive se prestar atenção, a própria primeira-dama juntou-se à causa, apoiando de forma permanente aquilo que são as necessidades das famílias. Quer dizer, este é um dos exemplos claros de que o Partido Frelimo é, até neste momento, a única força política bem estruturada e compacta para administrar, portanto, os destinos do país. Mas também existem outros partidos que, curiosamente, surgiram recentemente, estão a carburar a seu nível, nomeadamente a Nova Democracia, o próprio Partido Anamola, o MDM também e a Renamo em algum momento. Então, de acordo com o ponto de vista do colega de um painel recente, dizia que neste momento presume-se que apenas 6 partidos políticos é que se encontram visíveis no mercado político e os restantes simplesmente somem e não dizem nada, não se fazem presente. Ora, o que podemos dizer neste momento? Muitas das vezes o nosso país deixa-se a levar
por agendas não sérias por parte desses partidos, que só aparecem em momentos eleitorais. Se existir, portanto, uma norma rigorosa, julgo que há condições objetivas para que esses partidos, que só aparecem em momentos eleitorais, sejam banidos da política ativa. Não seria contra a democracia, porque até seria coerência democrática. Não faz sentido que o Estado continue a financiar partidos que a sua importância só nota-se em momentos eleitorais. E depois o que ocorre? Esses mesmos partidos, com pouco financiamento que recebem, nem produzem material de campanha suficiente. O que fazem, posso arriscar, que é enganar as pessoas que estão a fazer campanha eleitoral e depois desaparecem, não existem simplesmente no mapa. Então, logo, a saúde dos partidos políticos, especialmente da oposição, é uma saúde questionável. Há uma instabilidade sanitária por parte desses partidos, como pode-se depreender. A Renamo, por exemplo, está neste momento a discutir posições, suspensões dos membros, e outros partidos estão dia e noite nos tribunais. Quer dizer, a verdade é uma: todos os partidos, por serem instituições, podem ter problemas, mas o que conta é a qualidade da administração do problema que é diagnosticado dentro da força política. E a qualidade da administração deste problema revela, obviamente, a consistência, a estrutura e a qualidade, portanto, da instalação do próprio partido político no mercado e, em consequência, a confiança que esse partido deve merecer com relação ao povo. Então, isso tem que ficar, portanto, claro. Que as situações em que nós temos partidos que presidente, secretário-geral, comissão política, ou não sei como chamam, o Conselho Nacional, delegados ou primeiros secretários de nível de província, distrito ou posto administrativo, é a mesma pessoa. Sinceramente, isso é grave. Nós temos dentro desse país partidos com esse tipo de filosofia, em que o dirigente é um só e ele ocupa todos os cargos, e depois esse tipo de dirigente dizer que aspira ao poder, não concordo, porque não está em condições. Se o seu próprio partido não está organizado, não se pode esperar uma organização quando um dia, por exemplo, merecer a confiança de dirigir uma autarquia, uma província ou a nação moçambicana. Então, significa que, salvo o melhor entendimento, até neste momento, única força política que está, nesse caso, organizada e em condições de continuar a gerir e melhorar cada vez mais o seu desempenho para a satisfação daquilo que são os interesses, anseios e até a expectativa dos moçambicanos, é o Partido Frelimo, sem sombras de dúvida. Acha que a capacidade financeira é um dos catalisadores que, em algum momento, empurra o partido para ser um dos melhores, comparativamente com os outros? Bom, a capacidade financeira pode ser um dos fatores que influencia, mas não determina. O que determina é a qualidade da estrutura de trabalho e de operacionalização daquilo que são as políticas internas do partido político. Se prestar atenção, muitos partidos, como o caso do partido MDM, por exemplo, é um partido que podemos presumir de que também tem recursos através da Assembleia da República, conforme sabe de que os partidos com assento parlamentar têm verbas que recebem mensalmente por causa da representação parlamentar. Então significa que tem dinheiro, embora relativamente inferior a quem governa o país. Não há comparação possível quanto a isso, conforme dizia muito bem o doutor Kumbana, de que o partido que está a governar tem membros, portanto, bem estruturados, e que contribuem, portanto, para o fortalecimento do seu partido. Então, não há dúvidas de que recursos financeiros, obviamente, influenciam a qualidade de uma instituição. Isso é indiscutível. Mas também a qualidade de gestão, da articulação, portanto, dos recursos existentes, nomeadamente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros, conta bastante para uma instituição que se quer impor por bons resultados dentro de qualquer que seja o mercado.
o partido, o Podemos, por exemplo, também está representado no Parlamento, ganha recursos. E como que está a sua representação? Como que está a sua estruturação? Como que está, portanto, a sua própria saúde interna? Então, significa que os partidos devem perceber de que a sua presença no mercado político não deve apenas limitar-se em processos eleitorais. Deve igualmente fazer-se sentir em todos os dias, para que um dia possam merecer, salvo pleonasmo, possam merecer, portanto, a confiança, provavelmente, de dirigir uma autarquia, dirigir uma província e, quiçá, aumentar até o número de membros, ou seja, de deputados na Assembleia da República, porque a democracia, naturalmente, é uma pauta que deve ser apreciada por todos, mas só quem tem esforços e quem tem qualidades e que merece é que apresenta-se numa pauta com, portanto, notas, digamos, que colocam essa força política numa posição cimeira. Caso contrário, é muito difícil. Mas, de forma conclusiva sobre isso, julgo que os nossos partidos de oposição precisam de trabalhar muito para, evidentemente, merecer a confiança dos moçambicanos. Vamos para o nosso primeiríssimo intervalo para honrar aqui os nossos compromissos comerciais. Voltamos já, mas permitam-me deixar ficar aqui uma questão ao Dr. Kumbane. Dr. Kumbane, poder responder assim que voltarmos. Como é que avalia, no seu ponto de vista, o partido? Qual é o partido neste momento?